They were gathered in the upper room, all praying in His name, baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Remember, she had never seen a miracle. Lembre-se, ela nunca tinha visto o milagre. She was a Gentile, but she had faith. Ela era gentia, mas tinha fé. She was something like the harlot Rahab. Ela foi um tanto semelhante à meretriz Raabe. She said to the spies. Ela disse para os espiões. She didn't say, wait till I see how Joshua combs his hair. How does your generals all look? Or what kind of swords do they use? What instruments have they got? What kind of warfare? Ela não disse, esperem até eu ver como que Josué penteia o cabelo, ou como se parecem os seus generais, ou que tipo de espadas eles usam, que instrumentos têm, que tipo de operações militares. She said, I have heard that God's with you. That's good enough for me. I want mercy. Ela disse, ouvi falar que Deus está com vocês. Isso para mim é suficiente. Quero misericórdia. She believed. Ela creu. Faith cometh by hearing, and hearing of the word of God. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Watch. For this saying, Jesus said, because she's persistent and coming. Observe. Por este dizer, Jesus disse, porque ela foi persistente e diligente. Now, at first she called him son of David. Agora, a princípio, ela o chamou de filho de Davi. Now, she had, as a Gentile, had no claims on him as the son of David. Agora, se ela tinha, como gentia, não tinha direito sobre ele como filho de Davi. But when she said Lord, he was her Lord, but not son of David to it. Mas quando ela disse Senhor, ele era senhor dela, mas não filho de Davi para isso. She had the right approach to God's gift. Ela teve a maneira certa de chegar ao dom de Deus. And that's the only way to ever receive anything is come the right approach. E essa é a única maneira de você chegar a receber qualquer coisa, é vir com a maneira certa de chegar. She was the first Gentile that a miracle was ever performed on. Ela foi a primeira pessoa gentia em quem um milagre chegou a ser realizado. Faith admits the word is right, gets humble and reverent. A fé admite que a palavra é certa, torna-se humilde e reverente. And the same is today, being willing to take any part, anywhere, just so I get there. E a mesma coisa é hoje, está disposto a tomar qualquer parte em qualquer lugar, contanto que eu chegue lá. Did you ever notice Martha, in the presence of Jesus, was persevering? Você já notou que Marta, na presença de Jesus, estava perseverando? Martha, when she came out, though she had a brother that loved him. Marta, quando ela saiu, embora tivesse um irmão que o amava, though she had opened up her house and left the church, and so forth, and Lazarus and he was friends. Embora ela tivesse aberto sua casa e deixado a igreja, e assim por diante, e Lázaro e ele eram amigos. And Lazarus was dead in the grave and was been in there for 4 days, already deteriorating. E Lázaro estava morto no túmulo e havia estado aí fazia 4 dias, já deteriorando. The nose had dropped in, the flesh off his bones. He was dead. O nariz havia caído, a carne havia soltado dos ossos. Ele estava morto. I was talking to a woman that belongs to another faith that don't believe that he
was no more than just a prophet or a good man. Eu estava conversando com uma mulher que pertence a outra fé que não crê que ele não era mais do que um profeta ou um bom homem. I admit he was a prophet, but he was more than a prophet. He was the God of the prophets. Eu admito que ele foi profeta, mas ele foi mais que um profeta. Ele foi o Deus dos profetas. Is all the prophets was in him plus God, and all of it together made him. Ele foi tudo o que os profetas foram, estava nele, mais Deus, e tudo isso junto o formava. We was going down one night. She said, "If I prove to you, Mr. Branham, Estávamos indo uma noite e ela disse, se eu provar para o senhor, Sr. Branham, that I've just got one fault with your message." disse, eu encontro apenas uma falha com a sua mensagem. I said, "I hope the Lord only has one fault. Fine with me." Eu disse, espero que o Senhor tenha uma falha que encontra em mim. He said, "You brag too much about Jesus." Disse, o Senhor se vangloria demais de Jesus. Said, "You make him God." Disse, o Senhor o torna Deus. I said, "He was God. Eu disse, ele foi Deus. If he wasn't God, he's the greatest deceiver the world ever had." Se ele não foi Deus, ele foi o maior enganador que o mundo já teve. She said, "You make him divine." Ela disse, o Senhor o torna divino. I said, "He was divine." Eu disse, ele foi divino. Oh, said he was a good man. Oh, disse, ele foi um bom homem. I said, "He was more than a good man. He was God. He was divine." Eu disse, ele foi mais que um bom homem. Ele foi Deus. Ele foi divino. I said, "I'll prove to you by your own Bible he wasn't divine." Disse, eu provarei ao Senhor pela sua própria Bíblia que ele não foi divino. I said, "How can you do it?" Eu disse, como pode fazer isso? She said in St. John, the 11th chapter, when Jesus went to the grave to raise Lazarus up, the Bible said he wept. Ela disse, em São João, capítulo 11, quando Jesus foi até o túmulo para ressuscitar Lázaro, a Bíblia disse, ele chorou. And I said, "Is that your scripture?" E eu disse, essa é a sua escritura? I said, "Yes." I said, "You fail." Eu disse, sim. Eu disse, a senhora falha. I said, "How could he weep and be divine?" Disse, como pode ele chorar e ser divino? I said, "He was both man and God." Eu disse, ele foi tanto homem como Deus. That was a man that was weeping, certainly. I'll admit that was a man weeping. Foi um homem que estava chorando, certamente. Admitirei que foi um homem chorando. But when he stood by the side of the grave, straightened his little frail body up and said, "Lazarus, come forth." And a man been dead 4 days, stood on his feet and lived again, that was more than a man. Amen. Mas quando se colocou ao lado do túmulo, endireitou seu corpo débil e disse, Lázaro, sai para fora! E um homem que estava morto 4 dias se colocou de pé e viveu novamente. Esse foi mais que um homem. Sim, Senhor. Corruption knew its master. The soul knew its creator. A corrupção conhecia o seu mestre. A alma conhecia o seu criador. And he is 4 days' journey somewhere. I don't know, neither do you. E ele estava à distância de 4 dias de viagem em algum lugar. Eu não sei, tampouco você sabe. But anyhow, when he spoke, he come forth. Amen. Mas, de qualquer modo, quando ele falou, ele saiu para fora. Amém. That was more than a man. Esse foi mais que um homem. He was a man when he come down off the mountain that night. After he been hungry, come down looking up on the trees to find something to eat. Looking on a tree, when he cursed the tree, it had no fruit. Ele foi um homem quando ele desceu da montanha aquela noite, depois dele vir, estando com fome, vir olhando nas árvores para encontrar alguma coisa para comer, olhando para uma árvore quando ele amaldiçoou a árvore que não tinha fruto. He was a man when he was hungry, but when he taken 5 biscuits and 2 fish and fed 5,000, taking up 7 baskets full of fragments left, that was more than a man. Ele era um homem quando ele tinha fome. Mas quando ele tomou 5 pães e 2 peixes e deu de comer para 5.000, apanharam 7 cestas cheias de fragmentos que sobraram. Esse foi mais que um homem. É isso mesmo. He was a man when he laid out there on the water that night in the back of a ship. Ele foi um homem quando ele deitou lá na água aquela noite, na parte de trás do barco. Virtue gone out of him all day long, preaching and healing the sick. Virtue leaving from him, from the people, discerning the thoughts in their heart. Virtude havia saído dele. O dia todo pregando e curando os doentes, virtude saindo dele, das pessoas discernindo os pensamentos do coração delas. And 10,000 devils of the sea swore they'd drown him that night. E 10.000 demônios do mar juraram que o afogariam aquela noite. That little old ship like a bottle stopper out there flopping up and down, the devil said, "I got him now." Aquele pequeno barco como uma rolha lá, batendo-se para lá e para cá. O diabo disse, agora o peguei. And it looked like it was all
over. E parecia que era o fim de tudo. But when he was once aroused, come up and put his foot on the brail of the boat, looked up and said, "Peace, be still," and the winds and the waves obeyed him. That was more than a man. That was God. Mas assim que ele despertou, veio e colocou seu pé nas rises do barco, e levantou os olhos e disse: "Cala-te e aquieta-te!" E o vento e as ondas o obedeceram. Esse foi mais que um homem. Esse foi Deus. He was a man when he cried for mercy at the cross. True. Ele foi o homem quando ele clamou por misericórdia na cruz. Verdade. When he cried for a drink and they gave him vinegar, that was a man. Quando ele clamou por algo de beber e deram-lhe vinagre, esse foi um homem. When he died bleeding, crying, crucified, nailed to a cross, he was a man. Quando ele morreu, sangrando, clamando, crucificado, pregado a uma cruz, ele foi um homem. But on Easter morning, when he broke the seals of the tomb and rose again and said, "I'm he that was dead and alive forevermore," that was more than a man. Mas na manhã da Páscoa, quando ele rompeu os selos do túmulo e ressuscitou e disse: "Eu sou aquele que fui morto e vivo para todo sempre," esse foi mais que o homem. It was God in a man, his son. Foi Deus no homem, seu filho. No wonder Martha, with this understanding, she was perseverant in the presence of Jesus. Não é para menos que Marta, com este entendimento, foi perseverante na presença de Jesus. Said, "If you'd have been here, my brother would not have died. But even now, whatever you ask God, God will give it to you." Disse: "Se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas mesmo agora, qualquer coisa que tu pedires a Deus, Deus te o concederá." Oh, if we'd only get those words in our hearts tonight. Oh, se tão somente colocássemos essas palavras em nosso coração hoje à noite. I know I'm sitting in a wheelchair. I know I got cancer, got heart trouble, whatever it is. Sei que estou sentado numa cadeira de rodas. Sei que tenho câncer, tenho doença do coração, seja o que for. I know the doctor says my last hour is close at hand, but even now, Lord. Sei que o médico diz que minha última hora está chegando, mas mesmo agora, Senhor, Whatever you ask God, He'll do it. qualquer coisa que você pedir a Deus, Ele fará. And He's sitting at the right hand of His Majesty to make intercession upon our confession. Ele está sentado à destra da Sua Majestade para fazer intercessão baseado na nossa confissão. Just be as persistent as Martha was. Apenas seja persistente como Marta foi. Seemed like He had turned her down. Parecia que ele a havia rejeitado. Sent for him and he didn't go. Sent again and he didn't go. Mandou buscá-lo e ele não foi. Mandou outra vez e ele não foi. Finally, after he's buried 4 days, here he is, but she was still persistent. Finalmente, depois de estar enterrado 4 dias, aqui estava ele. Mas ela mesma assim foi persistente. She had a hold of something. She had seen his works and she knew that was God. Ela tinha se apoderado de alguma coisa. Ela havia visto as suas obras e sabia que era Deus. She knew it was. She was persistent. Ela sabia que era. Ela foi persistente. She got what she asked for. Ela conseguiu o que pedia. The Shunammite woman in the presence of Elijah was persistent. A mulher sunamita na presença de Elias foi persistente. Oh, the baby was dead and laying upon his bed. Oh, o filhinho estava morto e jazia na cama dele. And Elijah tried to take a anointed stick and send by Gehazi to lay upon the child. E Elias tentou tomar uma vara ungida e enviar por Geazi para ser colocada sobre a criança. But her faith wasn't in the stick, it was in the prophet. Mas a fé dela não estava na vara, estava no profeta. She knew that God was in that prophet, for she had seen the words he said come to pass. Ela sabia que Deus estava naquele profeta, pois ela havia visto as palavras que ele disse acontecerem. He was a vindicated prophet. And she knew that what he said come from God. Ele foi um profeta vindicado e ela sabia que o que ele dizia vinha de Deus. And she said, "As thy soul lives, I'll not leave you till I find out why." E ela disse: "Tão certo como vive a tua alma, eu não te deixarei até saber o porquê." And she stayed with him. She was persistent until she got what she asked for. E ela ficou com ele. Ela foi persistente até que conseguiu o que pedia. Reminds me here not long ago, a little woman coming from California when I still lived in Jeffersonville, it's been about 3 or 4 years ago. Isso me faz lembrar, aqui não faz muito tempo, uma mulher que veio da Califórnia, quando eu ainda morava em Jeffersonville. Isso faz uns 3 ou 4 anos. She had a tumor, and her tumor alone weighed 50 pounds. Ela tinha um tumor
e só o tumor pesava 50 libras. They had to pack her into the building, set her back. Tiveram que carregá-la para dentro do prédio, colocá-la atrás. She showed us to be there that night. Ela sabia que era para mim estar aí essa noite. She thought I was going to pray for the sick, but I just come to speak to the audience. Maybe about what we got in here tonight. Ela pensou que eu fosse orar pelos enfermos, mas eu apenas tinha ido falar com a audiência, talvez mais ou menos o que temos aqui hoje à noite. After getting through speaking, some of them told her he doesn't pray for the sick tonight. Depois de ter terminado de falar, alguns haviam lhe dito, ele não vai orar pelos enfermos hoje à noite. But she wanted to be prayed for. She had said in her heart and believed she'd been in a meeting before and said, I believe if Brother Branham would pray for me, I'd be healed. Mas ela queria receber oração. Ela disse em seu coração e creu. Ela havia estado na reunião antes e disse, creio que se o irmão Branham orasse por mim, eu seria curada. That night, 2 or 3 of the deacons passed her around, went out beside the building, come around the back, laid her at the door. E aquela noite, 2 ou 3 diáconos passaram com ela e saíram pelo lado do prédio, deram a volta por trás, colocaram na porta. I started walking out with Billy Paul through the back. She grabbed me by the trouser leg, like that. E comecei a sair com Billy Paul por trás. Ela me agarrou na perna da calça, assim. She said, Brother Branham, she said, I've always believed if you'd ask God, God would heal me. Ela disse, irmão Branham, ela disse, sempre criei que se o senhor pedisse a Deus, Deus me curaria. I put my hand over on her. I said, then sister, according to your faith, be it unto you. Coloquei minha mão nela, disse, então irmã, conforme a sua fé, que assim lhe seja. A few months after that, I met her over in a meeting there. There she was standing with a perfect waistline. The 50-pound tumor was gone. Alguns meses depois disso, encontrei-me com ela lá numa reunião. Lá estava ela, encontrava-se com a cintura perfeita. O tumor de 50 libras havia desaparecido. She said, I'll take any woman in here in the dressing room and let her see if there's a mark on me anywhere. Here's my picture of what I was. Ela disse, eu levo qualquer mulher aqui para o vestiário e deixo que ela veja se há uma marca em mim em qualquer lugar. Aqui está a minha foto do que eu era. What was it? O que foi isso? Whether he was praying for the sick or not, she was persistent. Se estivesse para orar pelos enfermos ou não, ela foi persistente. She'd come from California to be healed. And she wasn't going back any other way but being healed. Ela havia vindo da Califórnia para ser curada e não ia voltar de qualquer outro jeito a não ser curada. She was persistent. Ela foi persistente. Remember being called by the bedside of a boy dying here a few years ago with black diphtheria. Lembro-me que fui chamado à cabeceira do leito de um rapaz que estava para falecer, aqui faz alguns anos, com difteria negra. And they wouldn't let me go in there because I had children. E não me deixavam entrar aí porque eu tinha filhos. The doctor said, you can't go in there, you're a married man. O médico disse, o senhor não pode entrar aí, o senhor é casado. I knew he was Catholic, and I said, if the boy was Catholic, would you let the priest go in? Eu sabia que ele era católico, e eu disse, se o rapaz fosse católico, o senhor deixaria o sacerdote entrar? He said, yeah, but he's not married. Ele disse, sim, mas ele não é casado. I said, he visits children and so forth. Eu disse, ele visita crianças e assim por diante. I said, it's not the question, Mr. Branham. Disse, não é essa a questão, Sr. Branham. I said, you'd let a priest go and give him the last rites. This is the last rites. The boy's dying. Let me get to him. Eu disse, o senhor deixaria um sacerdote entrar e realizar a última cerimônia. Esta é a última cerimônia. O rapaz está para falecer. Deixe-me chegar até ele. Well, finally I persuaded him. Bem, finalmente o persuadi. And he dressed me up like a Ku Klux Klan or something, all kinds of things over. E ele me vestiu como um Ku Klux Klan ou algo assim, com todo tipo de coisas sobre mim. The old mother and father was standing there. E a velha mãe e o pai estavam de pé ali. I left the meeting and the old mother and father said, if you'll come pray, my child will live. Eu tinha saído de uma reunião e a velha mãe e o pai disseram, se o senhor vier orar, meu filho viverá. The boy's about 17, 18 years old. O rapaz tinha uns 17, 18 anos de idade. Had a cardiogram, a machine there, some sort. Tinha um cardiograma, uma máquina ali de algum tipo. He'd been unconscious for 2 or 3 days. And there, he knew nothing. Ele estava inconsciente fazia 2 ou 3 dias, e ele não sabia de nada. The mother and father received me as I come in. A mãe e o pai me receberam quando entrei. I knelt down and prayed a simple little prayer of faith. Ajoelhei-me e fiz uma pequena e simples oração de fé. I said, sir, do you believe God? Eu disse, o senhor crê em Deus? He said, with all my heart. Only thing I want you to do is ask God. God will give it. Ele disse, de todo o coração.
A única coisa que quero que faça é pedir a Deus. Deus concederá. I said, thank you, brother, for your confidence. May I never betray it. Eu disse, obrigado, irmão, pela sua confiança, que eu nunca traia isso. I laid hands up on the little fellow and prayed, Lord Jesus, let this father and mother's faith join with mine and come before your throne tonight. Let this boy live and not die because we believe in Jesus' name. Eu coloquei as mãos sobre o rapazinho e orei. Senhor Jesus, que a fé deste pai e desta mãe se una à minha, e vimos perante o teu trono hoje à noite. Deixa este rapaz viver e não morrer, porque nós cremos. Em nome de Jesus. Got up. The father reached over and grabbed the mother across the little arm along the thing he was breathing in there and said, Mother, isn't this wonderful? Isn't this wonderful? Oh, it's so wonderful. Levantei-me, e o pai estendeu o braço e pegou a mãe do outro lado do pulmão de ferro, uma coisa pela qual ele estava respirando ali dentro, e disse, Mãe, isto não é uma maravilha? Isto não é uma maravilha? Oh, é uma grande maravilha. And that little nurse standing there, she's amazed. That little cap like to fell off her head. E aquela pequena enfermeira de pé ali, ela estava admirada. Aquele bonezinho quase caiu da cabeça dela. She looked around and she said, Sir, I don't understand. How can you act like that, you and your wife and your son dying? Ela olhou por ali e disse, Meu senhor, não entendo. Como podem agir assim o senhor e a sua esposa e o seu filho para falecer? He said, Honey, my son's not dying. Ele disse, Filha, meu filho não está para falecer. Well, said doctor said that he was dying. Bem, disse, o médico disse que ele está para falecer. Said that ever what the machine was, said when a heart ever goes that low with this fever, it never has been known in history to ever come back. Disse, aquilo, seja qual fosse a máquina, disse, quando o coração chega a cair a esse ponto, com esta febre, nunca se soube na história de chegar a se recuperar. I'll never forget that old patriarch's faith. He belonged to, I believe, the A.B. Simpson movement. Nunca me esquecerei da fé daquele velho patriarca. Ele pertencia creio que ao movimento A.B. Simpson. Walked up and put his hands up on the shoulders, his about 60 years old, put his hands up on the shoulders of this little girl, looked her in the face. Aproximou-se e colocou suas mãos no ombro. Ele tinha uns 60 anos. Pôs suas mãos no ombro desta moça, olhou no rosto dela. He said, Honey, you're looking at that machine. That's all you know to look at. But I'm looking at a promise that God said He would do it. Ele disse, Filha, você está olhando para aquela máquina. É só para isso que você sabe olhar. Mas eu estou olhando para uma promessa que Deus disse que Ele faria. It depends on what you're looking at. Depende daquilo para o que você está olhando. They were hugging one another and rejoicing their brother. Eles se abraçavam e se regozijavam ali, irmão. And he's married and a missionary in Africa now with 2 children. E ele está casado e um missionário na África agora, com 2 filhos. Why? Because a father and mother could hold on from the darkest hour, persistent. Por quê? Porque um pai e uma mãe puderam ficar firmes na hora mais escura, persistentes. Yes, sir. Persistent. Have faith in God. Sim, Senhor, persistente. Tenha fé em Deus. Little Micah, in the presence of all them 400 trained prophets, were persistent when he had a vision from God. O pequeno Micaías, na presença de todos aqueles 400 profetas treinados, foi persistente quando teve uma visão de Deus. Though he was contrary, Embora ele estava contra, they met him and told him, now we'll put you back in the association if you just say the same thing they say. encontraram-se com ele e lhe disseram, agora, nós o poremos de volta na associação se você disser a mesma coisa, você, que eles dizem. He said, as the Lord lives, I'll only say what He tells me to say. Ele disse, tão certo como vive o Senhor, somente direi o que ele me disser para dizer. And his vision was examined with the Word of God, and he pronounced this prophecy, no matter what. E a sua visão foi examinada com a palavra de Deus, e ele pronunciou a sua profecia, não importava o que acontecesse. They said, but throw him into the inner cells and give him sorrow, bread of sorrow and waters of sorrow. And when they come back, he said he'd deal with him. Ahab did. Disseram, nós o lançaremos nas celas internas, e lhe daremos angústia, pão de sofrimento e água de sofrimento. E quando voltarem, ele disse que tratará com ele. Acabe disse.
He said, if you come back at all, God hasn't spoke to me. Ele disse, se vocês definitivamente voltarem, Deus não falou comigo. He was persistent. He knew where he was standing. Ele foi persistente. Ele sabia onde se encontrava. The blind man had been healed by Jesus could not argue their theology. They said, who opened your eyes? O cego que foi curado por Jesus não podia discutir a teologia deles. Eles disseram, quem abriu seus olhos? He said, a man called Jesus of Nazareth. Ele disse, um homem chamado Jesus de Nazaré. He said, this man's a sinner. We know not whence he come from. Disse, esse homem é um pecador. Não sabemos de onde ele vem. Now he gave them a good answer. Agora, ele lhes deu uma boa resposta. He said, you are the religious leaders of this day. And this man has given me my sight, and yet you don't know where he come from. Ele disse, vocês são os líderes religiosos deste dia. E esse homem me deu a visão, e todavia não sabem de onde ele vem. He had a pretty good theology of his own. Ele até que tinha uma boa teologia própria. He could not argue with them, but he knew one thing. He could see and he wasn't ashamed. Ele não podia discutir com eles, mas ele sabia de uma coisa, que ele podia enxergar, e ele não estava envergonhado. His father and mother was ashamed to say something about it, but not him. O seu pai e a sua mãe ficaram envergonhados de dizer alguma coisa a respeito, mas ele não. He had seen it. He had felt it. He had the results of it. Ele havia visto, ele havia sentido, ele tinha o resultado disso. Something had told him, and he was persistent. Algo lhe disse, e ele foi persistente. Now, come, my brothers, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Let's sing it. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. How many's one of them? Raise your hands. Oh, my. Oh, how glad I am I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. They were gathered in that upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, then power for service came. Now, what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say